Minha intenção hoje é falar sobre a Apologia de Sócrates. Eu vou fazer uma leitura dos livros principais, dos livros que têm registros de Platão, e vou comentar em vídeo para pesquisa posterior e para deixar registrado, porque eu entendo que assim eu consigo fixar mais o conteúdo da minha leitura. Então, o primeiro livro lido foi Apologia de Sócrates, fala do julgamento de Sócrates na Grécia Antiga, num conselho de 500 votantes, teve 30 votos de diferença, mas ele foi condenado à morte e teve que morrer tomando veneno, no caso a simicuta, que é uma erva que causa parada cardiorrespiratória. Muito bem. E não é pouco falar que foi um julgamento injusto. Algumas cidades da época, os julgamentos, ainda mais quando envolvia pena de morte, durava alguns dias. E esse é um questionamento de Sócrates, no seu próprio julgamento, porque ele teve que fazer a sua defesa em um único dia. E ele mesmo fala, olha, se eu pudesse conversar mais com vocês, convosco, eu poderia dissuadi-los e mudar a opinião. Mas o que acontece? Havia uma opinião formada, como se fosse a voz do povo, do populacho, de algumas impressões que as pessoas tinham de Sócrates. A maioria dos votantes não conhecia a pessoa do Sócrates, mas conhecia só de ouvir falar. No caso, Sócrates ele inquiria as pessoas e por meio do método socrático, que é a maiêutica, que é justamente parir as ideias, Ou seja, em cada diálogo, Sócrates procura alcançar a consciência do seu interlocutor nos variados assuntos, Então ele fala sobre a questão da linguagem, a questão da morte, a questão da sabedoria, enfim. As cartas de Platão vão falar, cada diálogo vai falar de um ponto específico. Eu espero que a gente possa continuar fazendo um resumo de cada um. Mas muito bem, Sócrates ele inquiria e mostrava que aqueles que se julgavam sábios e que achavam que sabiam alguma coisa, na realidade não sabiam. Isso criou ódio em seus interlocutores, porque eles foram, em vez de fazer uma análise interior na própria consciência, as pessoas ficavam bravas porque elas não queriam ver os próprios erros e olhar para o seu interior e mudar. Então é mais fácil bater no mensageiro, Odiar aquele que mostrou o erro. Então Sócrates, nesse interim, ele criou muitos inimigos e alguns inimigos poderosos. Então tem uma peça de teatro de um comediógrafo que faz um teatro satírico entre os gregos, que é o Aristófanes. Aristófanes ele fez uma peça de teatro baseada em Sócrates, só que totalmente desviando da verdade, criando mentiras e banalizando a ação de Sócrates em Atenas, Então ele fazia de modo jocoso, brincalhão, querendo colocar Sócrates como alguém que era um sofista, ou seja, um sofista é aquele que recebe dinheiro para trazer o ensino às pessoas, E que queria mudar a opinião das pessoas, mesmo que algo fosse ruim, pela retórica, pela oratória, ele conseguiria convencer as pessoas de que o ruim na realidade é bom. E essa foi a principal acusação que aconteceu no julgamento dele. Fazer parecer boas coisas que são ruins, de que ele queria
corromper a juventude de Atenas e que ele procurava deuses estranhos. E tudo isso a gente vê na peça As Nuvens. Eu cheguei a começar a ler, é até um texto interessante, dá um pouco até de indignação, né, por causa da importância de Sócrates. Logicamente, Sócrates, o nome dele é muito maior, muito mais importante na história e mesmo nas bases, no fundamento da nossa civilização, principalmente aqui na civilização ocidental, que teve uma influência muito dos gregos, dos romanos e principalmente do cristianismo, né? A gente vai até fazer alguns paralelos no cristianismo, como se parecem alguns trechos da história de Sócrates com a própria história do apóstolo Paulo e de Jesus. Lógico que Sócrates viveu numa era bem mais antiga do que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus, mas a gente vai ver algumas similaridades, né? Então a gente vê que esse conceito de que Sócrates era um sofista, um enganador, de que ele não aceitava outros deuses. Na própria peça fala que ele não acreditava em Zeus, em Hera, mas ele acreditava no deus língua, olha só, no deus nuvens, que é até o nome do poema, ou seja, que eram deuses estranhos. E por que isso é importante? Ele tenta transviar a ideia de um jovem, né, que é o filho de um cidadão de Atenas, ou seja, ele está querendo corromper os jovens e está recebendo para isso, né? E são essas peças que são apresentadas no seu julgamento. Então, em cada setor da sociedade ateniense houve uma queixa, processo de reclamação, de acusação contra Sócrates, mesmo entre os artesãos, entre os poetas, entre os políticos da época, para condenar a Sócrates por suas ações, por essas 3 ações: corromper os jovens, tornar boas coisas ruins por meio da oratória e de que ele procura outros deuses. E Sócrates, em sua defesa, mostra que, na realidade, tudo o que ele fez foi em obediência a uma revelação divina, num oráculo, chamado Oráculo de Delfos, onde foi revelado a um dos alunos dele. Ele até cita o nome desse aluno e fala que, apesar dele estar morto, o irmão dele pode dar testemunho de que Sócrates seria o homem mais sábio de Atenas. E ele ficou com isso na cabeça: olha, será que eu sou o mais sábio mesmo? Então ele começou a fazer um processo de investigação, e aqueles que ele julgava ser mais sábios, ele ia interrogá-lo por meio do método filosófico que ele criou, a maiêutica, né? Para parir as ideias na consciência pessoal de cada um. Então, por meio da maiêutica, ele foi investigando, e cada um ali que parecia sábio, inteligente, era desmascarado. E isso é o relato da defesa dele, né? Na realidade, a minha inspiração e o meu agir foi algo divino. E eu próprio, Sócrates, posso reconhecer que a verdadeira sabedoria só Deus que dá. E que eu só sei que eu nada sei. É assim, até uma afirmação paradoxal, né? Se ele sabe que nada sabe, ele sabe alguma coisa. Mas enfim, o que ele fala é que ele julga, lógico que ele sabia de muitas coisas, e ele tinha muitos conceitos formados na técnica dele, mas ele reconhece que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ou seja, como alguém pode ser acusado de não ser religioso, mas na realidade todas as ações dele veio por um testemunho pessoal de que uma revelação divina chegou a ele, e que a todo momento ele tinha uma voz interior
que ele interpreta como o Demon, né? Que é vamos dizer assim, um espírito familiar que vai conduzindo ele, e toda vez aquela voz interior questionava se aquilo que ele estava fazendo era correto ou não, ou quando ele andava no desacerto. Ou seja, mostrando que Sócrates era alguém extremamente religioso para os padrões da época, né? E ele questiona isso, ó, você fala que eu não acredito nos deuses, mas ao mesmo tempo fala que eu acredito em deuses, outros deuses. Então assim, mas isso é uma contradição lógica, né? Eu acredito em Deus ou não acredito? Mesmo que eu acredito em deuses inferiores, em demônios, em espíritos inferiores, ínferos, né? Então quer dizer que eu não sou um ateu. Lógico que esse termo ateu veio depois, mas assim, que não acreditava em divindade, né? Então eu sou ateu ou eu acredito em Deus, em deuses, mas eu sou ateu? Então ele mostrou a contradição lógica ali dos seus acusadores, né? E mostrando que ele era alguém muito devoto, né, da opinião dos deuses, e ele sempre procurou algo que era superior a ele e que vinha de algo exterior, imanente, né? Emanente. Mas enfim, e essa é a defesa dele. Você está falando uma abobrinha. Na realidade, toda a peça de acusação foi baseada numa grande mentira. E as pessoas tinham esse conceito de um Sócrates que não existia. Ele mesmo fala, olha, os meus acusadores são muito persuasivos. E até quase que eu me convenço desse Sócrates aí, né? Mas na realidade, esse Sócrates aí não existe. Porque eu não sou um bom orador. Agora, se na questão de ser um bom retórico, como os sofistas eram, né? Ele fala, olha, os sofistas são aqueles que ganham uma quantia de dinheiro para defendê-los nos julgamentos perante os juízes e perante a lei. Então, pagavam um valor aos sofistas para saber, na hora da sua defesa, numa demanda judicial, né? E como que ele iria se defender, aquela pessoa iria se defender. Ele fala, olha, eu não sou sofista, e eu também não me julgo um bom orador. Somente se o bom orador é simplesmente alguém que procura a verdade. Então, em todo o viver do Sócrates, ele procurou buscar o bem, a verdade, o belo. Esse era o interesse de Sócrates, né? De chegar à verdade, de chegar à essência das coisas. E nesse processo de inquirir, como eu disse, ele criou muitos inimigos. Mas, veja bem, quanto a corromper os jovens. E Sócrates fala, olha, tem muitos aqui que são testemunhas que me acompanharam no meu processo de inquirir a outros e mostrar que os outros não sabiam, julgavam saber sem saber. Simplesmente essas pessoas começaram a me seguir, esses jovens começaram a me seguir para ver a conversa, né? Uma conversa onde eu procuro buscar a consciência das pessoas e o que há no interior delas. E assim, esses jovens ficaram interessados, né? Começaram a me seguir. E muitos aqui nesse tribunal podem dar testemunho. O próprio Platão, que é irmão de Adimanto, ele é um que pode dar testemunho de mim. Agora vós, que me conhece só de ouvir falar, de peças de teatro e a opinião do povo, vocês me conhecem de verdade? Já me ouviram falar alguma dessas coisas? Porque esse Sócrates aí não existe. Então Sócrates dá ali uma lição mostrando, olha, vocês julgam sem saber as coisas. E se eu corrompo os jovens e eu estou fazendo algo ruim, por que esses jovens me seguem?
Ninguém quer receber algo ruim na sua essência. E porque eu não recebo a malignidade que esses jovens receberam, porque se eles receberam algo mal, eles vão querer me dar o troco. Mas por que é o contrário? E assim, às vezes alguns me ajudam, não porque eu pedi dinheiro. Mas tem muitos aqui que têm posses. Mas assim, eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Inclusive, o maior testemunho que eu não sou um sofista, que eu julgo as causas de acordo com a aparência, mas de acordo com a verdade, é a minha pobreza. A minha maior testemunha é a minha pobreza. Eu sou alguém que não tem posses. E foi uma escolha minha. A minha escolha foi buscar a sabedoria, buscar aquilo que é verdadeiro. E por que esse é o meu testemunho? Eu não preciso de testemunha para isso, porque a minha testemunha é a minha pobreza. Olha só, e ele aponta, cada um no tribunal, vocês juízes, as leis, você que me acusa, vocês fizeram alguma coisa de boa para esses jovens? Fala para mim. Daí todo mundo fica calado, né? Então, na realidade, vocês não estão preocupados com os jovens. E vocês estão em loquacidade frívola. Vocês estão falando aí, lógico que eu estou fazendo... Estou falando com as minhas palavras, né? Lógico que Sócrates não falou desse jeito, né? Então, assim... Pode isso? Todo mundo querendo fazer o bem para esses jovens e eu, uma única pessoa... levá-los para o mal? E o troco que eu recebo deles é o bem? e eles próprios começaram a fazer o que eu faço, ou seja, inquirir aos outros o método filosófico, o conhecer a verdade e buscar a verdade. Então, vocês não podem falar isso. Na realidade, por exemplo, quem que pode conduzir um cavalo é o seu cavalariço, né? O seu domador. Então, se a gente pegar alguém em Atenas que não tenha experiência em cuidar de cavalos, ele vai fazer o cavalo trotar como ele quer, ir onde ele quer, aceitar monta? Não. Quem sabe fazer isso é o domador de cavalos. Assim também eu. Eu conduzo esses jovens a ter ensino esses jovens a procurar, a buscar a sabedoria. E principalmente pelo exemplo e pela conversa. Eu não sou alguém que fala bonito, eu não sou um orador. Eu simplesmente sou alguém que é genuíno e verdadeiro, claro nas minhas ideias. Então, como que vocês podem falar que eu corrompo os jovens? E a questão dos outros deuses, já falei. Eu procurei. Toda a minha instrução e o meu agir foi feito por orientação divina. Mas isso vocês não podem saber, porque vocês têm uma ideia, uma narrativa. É como se fosse a mídia hoje, colocando as mentiras, né? Para trazer aquela informação que tenha validade pelo status quo, onde todo mundo aceita e simplesmente não conhece as coisas a fundos. Assim, nós temos nossas opiniões, né? É uma característica do brasileiro ter muita opinião, mas não conhecer a fundo cada questão. E a gente gosta de dar opinião em todos os assuntos, né? Todos os assuntos que parecem, a gente quer dar opinião. Mas enfim. E o próprio Sócrates mostra que, em muitas vezes, quando ele foi conselheiro da cidade, ele deu o seu voto numa demanda em tribunal, de que cada general, são 10 generais que seriam julgados em bloco. E
que seriam condenados por questões de não ter enterrado os corpos dos soldados, né? Porque os gregos tinham essa questão de cuidar dos seus mortos, fazer uma oração, queimar incenso, queimar sacrifícios, né? Para que a alma desses mortos alcançassem a parte boa do Hades e não fossem como fantasmas errantes ali em Atenas, né? Mas Sócrates, ele foi o único nesse tribunal que se falou que eu fui a favor das leis e do que existe nas leis. E o voto dele foi contra. E isso, ele falou, olha, na realidade eu busco o que é honrado, o que é correto. Então, nesse episódio eu criei muitos desabonos políticos com pessoas poderosas por manter a minha opinião e corri risco de morte. Mas eu não estou preocupado em morrer. Para mim, morrer é lucro. Essa frase é de Sócrates também. Para mim, morrer é lucro. E assim, eu vou andar de acordo com a minha consciência e do que eu acho que é acerto, que é acertado. E eu tenho a minha voz interior para me guiar. Então, assim, porque alguém honrado, ele não teme pela própria vida e até pelo que é certo. E eu sou alguém que em toda a vida eu não quis nenhum cargo público. Eu deixei de fazer minhas atividades e ficar no ócio, né? Essa minha atividade de buscar sabedoria por vontade própria, eu não buscava dinheiro. E vocês me falam o seguinte, mesmo se eu tiver que morrer por isso, eu morro. E se vocês me absolverem com a prerrogativa que eu deva parar de fazer isso, eu vou desobedecer. Porque isso não é o correto, eu vou continuar falando. E nesse ponto eu prefiro morrer. Porque eu prefiro a minha honra do que abaixar a cabeça perante a mentira. Vocês não vão me calar. Ninguém vai me calar. É isso que Sócrates quis falar, né? Logicamente, como eu disse, foi um julgamento injusto, que a maioria foi uma votação apertada, como eu falei. A diferença foi de 30 votos, num total de votos aí de 500 votantes, né? 501, porque tinha que ter o voto de Minerva, né? Não podia ter empate. Mas foi um julgamento desonroso e em um único dia Sócrates foi condenado à morte. Ele falou, olha, não quero exílio e não vou pagar. Na verdade, tinha pessoas aqui que poderiam pagar pela minha soltura com essa com essa restrição, mas eu não quero, eu prefiro a morte. Agora eu falo para vocês, a morte para mim, se for o descanso, como um sono eterno, para mim tá bom, porque essa vida é sofrimento. E eu não vou estar sentindo mais nada. Então para mim não tem problema. Agora vocês vão carregar. E a minha morte vai continuar falando com cada um. É como se fosse lá o sangue de Abel, né? Lá no Novo Testamento fala que o sangue de Abel clamava, e Deus viu isso, né? Ou seja, a minha morte vai continuar falando, mostrando o erro de vocês, mostrando que vocês mataram um inocente. E o meu ensino vai continuar naqueles que eu formei, naqueles que me seguiram, nos meus alunos. Tanto é que chegou a nós hoje. E Sócrates fala, na realidade, ele apresenta o Hades, né, que é a concepção grega da morte, que é as regiões inferiores. E ele fala, e se eu morrer e realmente existir uma alma imortal, porque Sócrates acreditava em uma alma imortal, eu vou passar para um outro plano, onde lá vai ter os verdadeiros juízes. E lá eu posso falar da minha causa. E eu posso encontrar grandes heróis. Eu posso conversar com Aquiles,
com Ajax, Telemônio, e todos aqueles que foram injustiçados, eu vou conversar com eles, vou conversar com esses heróis, e vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Eu vou perguntar, eu vou arguir, eu vou buscar sabedoria, porque é isso que eu faço. Então, para mim, vocês fiquem aí na vida de vocês, que eu vou para a morte. E esses diálogos continuam, né? O próximo diálogo que a gente vai ler vai ser Criton, que é justamente ele conversando com os seus discípulos, falando da morte. E espero que vocês acompanhem aí. Mas o resumo é esse: ele foi condenado de forma injusta num julgamento curto de um dia, por conta de opinião pública, ou seja, a democracia ela não tem capacidade de julgar as pessoas com verdade, e o voto da maioria foi o que matou o Sócrates. Alguém que era virtuoso, que era levado pelos deuses, né? E que buscava a verdadeira justiça e ser um homem honrado. Eu queria só fazer alguns paralelos, né? Porque essa figura do Hades aparece no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. É uma das passagens míticas, né? Em Lucas, mas enfim, está na Bíblia, né? Que lembra muito o Hades descrito pelo Platão, né? Nas suas cartas. No outro livro a gente vai ver isso. E, como eu falei, há algumas semelhanças, né? O próprio apóstolo Paulo falou: olha, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Logicamente, naquela época, você veja que Sócrates, ele chegou próximo desse Deus, né? Tanto é que na Bíblia fala do Deus desconhecido, ou seja, há um Deus que é todo-poderoso e que tem a unidade e a verdadeira sabedoria, né? E os gregos reconheciam isso, né? Isso aí está no Novo Testamento. Então, e o próprio Cristo, ele fala, ele foi julgado de forma injusta. Perante o tribunal ele fala: olha, de tantas coisas boas que eu falei, de todos os testemunhos que as pessoas dão, de toda a cura que eu fiz, eu curei paralítico, leproso, cego de nascença, coxo, eu fiz pessoas andarem. Não só eu, mas também os meus discípulos, aqueles que estiveram perto de mim, também foram luz para os homens. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Por qual dessas obras vocês vão me cuspir, vão me ferir na cruz e vão me matar crucificado? Então, assim como Jesus, Sócrates foi esse cordeiro que foi imolado, foi um bode expiatório, né? E Sócrates foi o grande, ele pariu a filosofia, que é esse método, né? E depois Platão, e depois de Platão, Aristóteles. Então, esses três foram pai da filosofia, aqueles que buscaram a sabedoria e o método filosófico de buscar a verdade. E as similaridades são essas, né? Sócrates foi aquele que morreu pela sua filosofia, pelo seu ideal. Ele foi honrado e foi morto sem justificativa real pelo povo. Liberta o Barrabás, né? Então é isso. E a gente continua num próximo vídeo. O próximo livro que a gente vai ler vai ser Criton, tá bom? Muito obrigado, até mais.